enquanto você o quer. Diga: Jesus, eu te amo, Jesus. Aleluia. Tome o seu lugar. Glória a Deus. Tome o seu lugar, não converse mais. Se assente. Amém. Glória a Deus. Esperar você se acomodar aí. Puder acender as luzes, por favor. Se tiver gente lá na cantina, peça por favor para entrar, por gentileza. Se assente, não converse mais. Você que está nos acompanhando pela live aí, seja muito bem-vindo. Que você esteja acomodado aí na pessoa do Espírito Santo. Obrigado, filha. Amém, meus queridos? Diga aleluia. Vamos, quero ler um trecho aqui bem rapidinho da palavra para nós orarmos em cima disso. Nós estamos com uma palavra rema, sim ou não? Sim ou não? Qual é a palavra que o Senhor derramou no coração do nosso apóstolo? Qual é a palavra? Diga: milagres. Quem quer viver milagres? Pensei que você ia estar com mais fé. Quem quer viver milagres aqui? Você quer mesmo? Vamos ler para a gente orar? Vamos ler? Vamos ler. Evangelho de João, escrito capítulo 11, versículo 40, vai dizer: disse-lhe Jesus. Quem disse? Fala para a pessoa que está do seu lado. É nada mais, nada menos do que Jesus que está falando. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Fala para a pessoa que está do seu lado. Entendeu a pergunta? Fala para ela: entendeu a pergunta? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, na tua presença. Estamos aqui porque te amamos, estamos aqui porque te desejamos. Estamos aqui porque queremos a tua glória, Senhor. Queremos a manifestação genuína do teu Espírito operando em nossa vida, em nossos dias, em nossa casa e em nossa família. Vem Espírito Santo sobre a igreja neste momento agora, porque eu creio, Senhor, no poder do que a tua palavra diz, que o Espírito Santo é quem nos convence. Por isso vem Espírito Santo convencer cada alma aqui, Senhor, cada ouvinte, cada homem, cada mulher. Senhor, eu dou um decreto no mundo espiritual, que nenhuma das pessoas que estão aqui sairão daqui incrédulas, Pai, porque está escrito na sua palavra, que é o Espírito Santo quem nos convence. Assim eu oro, e é assim que a igreja vai viver, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga: milagres. Querido, nós temos uma palavra rema, que é milagre. Diga: milagres. E para você viver milagres, você precisa crer. Diga: crer. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: bom ano novo para você. Fala para ela: feliz ano novo. Mas eu não sei se você sabe, o passaporte para o milagre é crer. Diga: crer. Qual é o passaporte para o milagre? Crer. Quem passou um Natal abençoado? O Natal comemora-se o quê? O quê? Então algo nasceu, sim ou não, Bispa Lília? Algo nasceu. Fala a pessoa que está do seu lado aí: o primeiro milagre é você deixar ele viver agora. Já que você comemorou o nascimento dele, agora deixa ele viver.
Nós passamos um culto da virada, passamos de 2025 para 2026. O diaconato da minha equipe, eu teimei em tirar, eu não devia ter tirado. Tinha umas bexigas aqui, não sei se vocês se lembram. Estava 2026. Eu cheguei a caçar na igreja, eu ia deixar o número 2025. Você ia falar, nada mudou. Você ia ficar indignado, né? Com a falta de mudança. Você sabia que o Senhor espera de mim e de você uma mudança acerca da fé? Talvez não, com toda certeza, esse é o culto que Deus escolheu para pôr você no seu lugar. Quem escolheu? Você acha que foi você que escolheu, não foi. Esse é o ano em que a palavra do Senhor vai exigir de mim e de você que nós venhamos ter fé, diga fé. Mas a fé, ela precisa ser acompanhada por outra coisa, diga obras. E essa palavra obras, ela está intimamente ligado a posicionamento. Alguns dias atrás eu ministrei aqui pela manhã que quando Deus chama Abraão para que Abraão fosse pai da fé, pai de multidões, a primeira palavra que Deus fala para Abraão é: sai da sua parentela. Quem quer milagres? Você não vai poder ficar da mesma forma. Aí depois leva Abraão até um determinado lugar e fala: pega a areia do mar, põe na sua mão e veja. Agora olha para o céu, sai da sua tenda, olha para o céu e veja as estrelas. Vê se você pode contar. Assim vai ser a sua descendência. Ele fala para Abraão sair do lugar de sua cobertura, olhar as estrelas. Conta aí, Abraão, depois que você contar, você me chama. Sai do lugar que limita a sua visão. Eu quero fazer milagres. Diga: Deus quer fazer milagres. Diga: Deus está posicionado para fazer milagres. Mas você está posicionado para vivê-los? Nós precisamos compreender a palavra de Deus quando diz no sentido crer. A palavra crer não é fazer figa. A palavra crer é assumir um compromisso. É isso que significa a palavra crer. Você crê, quando você fala creio, você está dizendo: eu assumo o compromisso que vou viver isso. Queridos, eu disse aqui também no culto da manhã, não hoje, uns dias que eu ministrei aqui, não tem uma pessoa, é isso que Deus põe no meu coração, não tem uma pessoa nesse ministério que não vai viver milagres. Se creres, vai ver a glória de Deus. É o tempo de você e nós, como igreja, voltar a fazer o que paramos de fazer. Eu vou abrir um trecho aqui que eu prego pelo menos uma vez por ano. Hebreus 11, coloca aí para mim. O bispo Júnior falou para mim um dia: você devia pregar isso aí uma vez por ano. Eu falei: tá bom, então eu vou obedecer você. Acho que esse já é o 4º ano que eu ministro essa palavra. Os que lembram falam: de novo, eu quero te perguntar, do que eu preguei, o que você viveu? Se é de novo, agora vai ser de novo. O Senhor, Ele quer que eu e você olhemos para a palavra dEle e venhamos entender que para que você seja um herói da fé, você não precisa ser um super-homem, uma super-mulher, você precisa ser uma pessoa de fé. Afinal de contas, o texto nos dá como título dessa palavra: os heróis da fé. Eu disse aqui que nós precisamos voltar a viver, a fazer coisas que fazíamos e paramos. Abrimos mão, de forma consciente ou inconsciente, nós paramos algumas coisas. Às vezes o Senhor te livrou de algo e você volta para esse algo. O Senhor me livrou da maconha, o Senhor me livrou das drogas, o Senhor me livrou da bebida, o Senhor me livrou do mundo. Esses dias eu estava fazendo, eu não sei o que eu estava fazendo, eu subi ali por... Quem conhece sabe, quem não conhece vai só ouvir. Eu vinha subindo ali pelo um tal de campo do CRB, onde parte da minha vida eu perdi nas drogas.
E eu subi aquela rua, estava dirigindo. Eu ia até fazer um vídeo e jogar no grupo da igreja, aonde eu me emocionei muito, Bispo Márcio. O Espírito Santo falou muito ao meu coração. Você está vendo tudo isso daí? Estou vendo, isso aí é de onde eu te tirei. Nós precisamos voltar a fazer coisas que nos distanciam cada vez mais dos lugares que Deus nos tirou. Talvez você bebia, Deus te tirou da bebida, você voltou a beber. Talvez o Senhor te tirou de determinadas situações e aí você voltou a fazer. Nós não amamos o Senhor, nós não temos fé na palavra de Deus. Queridos, ser amante da Bíblia é lindo, é maravilhoso, mas ser seguidor dela é nobre. Você ser amante dela é maravilhoso, mas você seguir é algo nobre. Você olhar para a palavra, olha, bispo, eu tenho meros 10 anos de igreja, eu tenho 20, 30 anos de evangelho, bispo. O Senhor quer saber se você crê para ver a glória de Deus. Eu acredito de verdade que nessa noite, diga nessa noite, só tem uma pessoa que é capaz de fazer com que ela não seja uma noite comum. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Diga nós. Você tem total capacidade de fazer essa noite ser especial para você, meu amado. Para você, minha amada. Você tem total capacidade de fazer com que essa noite seja algo diferente para você viver milagres, não somente hoje, mas você viver um ano contínuo de milagres. Mas sem fé, filho. Nós precisamos, fique tranquilo, eu vou entrar no texto. Até a meia-noite acho que a gente sai. Eu e você, nós precisamos ter fé quando é dado uma direção por parte de um bispo, de um pastor, de um apóstolo, de uma liderança, uma pessoa que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, que te instrui no caminho. Você precisa ter fé para caminhar sobre aquela direção. A palavra de Deus diz que quando Jesus está no barco, quando os discípulos estão no barco, Jesus vinha andando sobre as águas depois de cumprimentar a multidão, disse para os discípulos, vão vocês na frente, vou me despedir do povo. Os discípulos estão no barco, o barco é tomado por uma tempestade, por um vento, por um vendaval. A Bíblia fala que eles estão tomados de medo. Jesus vem, acalma a tempestade. Diga, fala para a pessoa que está do seu lado, ei, Jesus está no barco de quem tem fé. A Bíblia fala que Jesus, ele se aproxima de Pedro. Aliás, Pedro fala, Senhor, mande-me, eu quero ir ao teu encontro. Jesus, então vem. Foi dado uma palavra para ele, sai do barco e vem. É a mesma voz que fala com Abraão, sai da sua tenda e conta. O mesmo Deus que a falou com Abraão, para que Abraão saísse da tenda e contasse, é o mesmo Deus que falou para Pedro, sair do barco e andar nas águas. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus que falou para Lázaro sair. É o mesmo Deus que está falando com você. Eu não consigo entender como que a igreja separa a voz de Deus, Bispa Lília. O mesmo Deus que fez homens e mulheres serem curados, libertos, transformados, é o mesmo Deus que vai realizar sinais na sua vida, filho. Mas é a mesma fé de quem recebeu? Isso aqui era para estar abarrotado de gente, se a gente não escondesse a fé. Isso daqui era para estar estrumbado de cadeirante andando, velho, se a gente não escondesse a fé. Peça para me descer se eu estiver pregando heresia, peça, eu desço. A Bíblia está dizendo assim, se crer, você vê a glória de Deus. É uma pergunta, mas ela é afirmativa. Todos os homens que receberam milagres da parte de Jesus, todos os homens,
Eles se posicionaram para viver milagres. Não foi milagres via Sedex, não, filho. A Bíblia fala que para que Zaqueu vivesse o milagre da transformação, Zaqueu precisou subir numa árvore, não sendo bastante, Zaqueu se arrepende e fala: olha, eu sou zoado, hoje chegou salvação na sua casa. Existem 4 tipos de fé, filho. Uma para você ser salvo. A outra é uma fé temporal, para você entender os tempos de Deus e acreditar na palavra de Deus. A terceira fé, filho, é a fé voltada para o Espírito Santo. É uma fé que você é dependente do Espírito Santo. Medita no seu coração agora. Faz quanto tempo que você não tem 1 minuto de oração em línguas? Você não vai ver esse tipo de culto. Isso é difícil. Isso aí, filho. Faz quanto tempo que você não pega para acender a tocha? Faz quanto tempo que você não pega para vencer a alma e começa a orar em línguas e crê que isso é um solo que foi dado para você vencer e viver milagres? Quantos aqui tiveram um encontro? Quantos aqui de nós fomos para o encontro esse ano? Levanta as mãos aí. Uma pergunta para você. Você acha que Deus te levou para o encontro, fez você pagar, se eu não me engano, em torno de 250 reais, não me lembro, para você continuar da mesma forma? Medita. Para e pensa. Por que é que o Senhor me atraiu, me chamou? Por que Ele não me deixou lá no morro? Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus te chamou para viver milagres. Você é o pivô de milagres na sua casa. Você é o pivô de milagres no seu trabalho. Você é o pivô de milagres aonde você convive. Você é o pivô de milagre no seu casamento. Bispo, meu casamento está um caos. Eu sei. Precisa de fé, filho. Você precisa injetar fé. Você precisa trabalhar com base na fé. Se Deus uniu, se Deus juntou, se Deus estabeleceu um princípio na sua vida, para você viver algo da parte de Deus, você precisa o quê? Diga, crer. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer aqui, Hebreus 11. Vamos lá. Tem uns que estão, nossa, até que enfim ele abriu, mano. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o quê? Diga, eu tenho certeza. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio delas que os antigos receberam o bom. Fala uma pessoa que está do seu lado, um dos meios de você zelar seu testemunho é você ter fé. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela o quê? Vou parar em cada versículo aqui, filho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela... O que você quer formar na sua vida sem a palavra? Se o universo foi formado por ela. Você precisa olhar para a palavra de Deus e ter fé e entender que aquilo é o direcionamento de Deus para você. Eu já ouvi de muitas pessoas, de verdade, de muitas pessoas. Ô bispo, eu amo a Deus, eu creio em Deus. Eu tenho uma Bíblia. Eu não creio 100% na palavra de Deus como deveria. E eu não julgo essas pessoas. Eu acredito que não é nem falta de fé delas. É falta de entendimento. Até as leis que você vê regindo o nosso país são baseadas na palavra de Deus. Os benefícios que você vive hoje na sua vida cotidiana são baseados na palavra de Deus. As coisas que você pode viver de forma repreensiva,
da justiça, elas são baseadas na palavra de Deus. Tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você convive, tem uma participação da palavra de Deus. O que me deixa mais indignado é que, como que pode nós sabermos que tudo está aliado à palavra de Deus, se nós não aliamos a palavra de Deus a nós? Aqui está dizendo, o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de... Ele não quis ser melhor que Caim. Ele não falou, hoje eu vou adorar melhor do que o meu irmão. Ele entregou o que ele tinha de melhor, por causa da fé. Nós precisamos, abre a porta aí, Giovana. Abre. Nós precisamos, todo mundo olha para aquela porta lá. Nós precisamos passar por essa porta aí, querido, e entender que esse lugar aqui não é um lugar comum. É um lugar que Deus vai realizar milagre na sua vida. Às vezes nós chegamos aqui com a cara de burro morto, bicho. A gente chega na igreja com a cara de burro cansado. Você não entende que esse é o lugar do milagre? Você não entende que esse é o lugar onde você adora Deus? Você não entende que esse é o lugar que você tem que abandonar o celular e dizer, Deus, fala comigo? Esse é o lugar, velho. Esse é o lugar que você não pode perder essas 2 horas. Ô, cabeção, é 2 horas. Dava para ir no Maia e gastar 2 horas. Eu sei que você não tem dinheiro, mas dava para gastar 2 horas. Dava para você fazer um monte de coisa com 2 horas. Você vai suar na cadeira 2 horas. Você tem que entender, esse é o lugar onde eu vejo a glória de Deus. É por isso que eu não abro mão de culto, filho. É por isso que você vai me ver aqui, filhão. Sabe por quê? Porque eu creio na glória de Deus. Não estou falando de quem precisou viajar, passear, não estou falando disso. Eu estou falando que nós temos que parar, diga parar, de faltar em culto por qualquer coisa. Não é porque você foi viajar com a sua família, não é isso. Não é que você foi passear, não estou falando disso. Eu estou falando, simplesmente hoje eu não vou. Você não vai para a glória? Você não vai no ambiente da glória? Você não vai ouvir a palavra de Deus? Mas eu posso acompanhar de alguma outra forma. É bom, é legal, é top. Faz parte. Mas Deus chegou bem pertinho de Abraão e falou, saia da tenda. Chega para Pedro, anda sobre as águas. Sai. Se você não se posiciona para viver o que Deus tem para você, do que adianta você falar que tem fé? Do que compensa para mim e para você termos um título de quem tem fé e não viver os atributos da fé? Do que vai adiantar nós termos a característica? Do que vai adiantar nós sermos conhecidos por sermos crentes, evangélicos, irmos para a igreja? Como é delicioso a pessoa olhar para você e falar, eu vejo que você não é crente, você não é evangélico, você é uma pessoa de fé. É diferente. Aqui a palavra ainda vai nos dizer, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas... Você acha que Deus não está analisando o que você faz para Ele? Por isso que eu disse aqui no início do culto, nós temos que voltar, diga voltar, a queimar de paixão pela presença, e entender que se eu estou entregando, se eu estou o quê? Tem alguém recebendo. Isso aqui não é um botão, adore, senta, oferta e vai embora. Isso aqui é um culto a Deus. É o Espírito Santo que está aqui. É Jesus na pessoa do Espírito Santo. Se não é Ele, quem é, filho? Quem é que vai exortar você para ter fé? Satanás? Hoje Satanás está dizendo para você, eu preciso que você tenha fé, é isso? Ele nunca vai querer que você tenha fé.
Diga, eu estou tenso. Está tenso? Diga, eu viverei milagres. Não pode ficar muito tenso. Respira. Amém? Olha lá. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Você entende que você estando aqui, você entende que quanto mais na presença, a Bíblia nos dá a conotação de que este homem, Enoque, ele era amigo de Deus. A Bíblia fala que ele andava com Deus. Com quem que ele andava? Com Deus. Oh, já pensou? Tem uma história, não é uma história de que alguém que acreditava em Deus, é alguém que andava com Deus. Você consegue pegar o sentido da palavra andava? Ó, eu ando com o apóstolo, eu ando com o bispo Márcio, nós convivemos. Eu ando com o Anderson, eu ando com vocês. Nós temos uma vida, nós caminhamos juntos, nós andamos juntos. Aqui está dizendo que Enoque, ele foi notável em sua vida. E foi arrebatado porque ele era um homem que andava com Deus. Ele não somente vivia de uma forma distante, ele andava com Deus. Nós precisamos voltar, diga voltar, a andar com Deus. Não é ser simpatizante de Deus. Andar com Deus. Como tem sido para você os seus discipulados? Ou como não tem sido, se você não os tem? Como tem sido para você a palavra de Deus, se você a lê? E como tem sido se você não a lê? Como tem sido para mim e para você a presença de Deus? E como tem sido sem a tal presença de Deus? Fala para a pessoa que está do seu lado, meu caro, eu quero que você seja um vivente de milagres, não um telespectador. Quem quer viver milagres? Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem o quê? Agrade a Deus com a sua fé. Entenda, por que Deus te levantou como igreja. Entenda por que Deus te levantou de repente como um líder, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. A palavra de Deus nos mostra em vários lugares que homens e mulheres de Deus viveram milagres extraordinários por causa dos seus posicionamentos, por causa da sua convicção. A Bíblia fala que Jesus chega naquele centurião e diz: nunca vi fé como essa. Na mulher sirofenícia, nunca vi fé como essa. Mas a mulher falou o quê? Até a migalha eu quero. Ela falou o quê? Até a migalha. Depois da resposta de Jesus dizer assim, ó, não posso tirar dos meus e jogar para quem? Já pensou, mano? Se eu falo para você isso aqui, você me bate, cara. Você está me chamando de cachorro? Jesus falou, eu não posso tirar dos meus e lançar para os cachorrinhos. Sabe o que ela falou? Até as migalhas eu quero, Jesus. O que Jesus disse? Eu não encontrei fé como essa. A Bíblia fala que os súditos que estão na mesa às vezes não sentam. As prostitutas e os publicanos sentarão. O lugar era para mim, eu perdi para quem tem fé. O lugar é seu, o lugar é meu.
que o que nomeia o seu nome na mesa é a fé, não é as obras. A Bíblia fala que a salvação não vem por obras, é dom de Deus. Você quer ativar o dom de Deus na sua vida? Você precisa ter fé. Você vai ouvir isso aqui milhões de vezes. Senão nós vamos ficar falando, é o ano do milagre. A palavra rema é o ano do milagre. Às vezes, a palavra cai no esquecimento por causa da fé. Por causa do quê? Por causa da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa o quê? Podia parar aqui. Pois quem dele se aproxima. A pergunta aqui, você se aproximou de quem aqui na igreja hoje? Nós viemos aqui por causa de quem nessa noite? Aquele que se aproxima, olha lá. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e de que ele recompensa aqueles que você tem que buscar, filho. A igreja, diga a igreja, precisa voltar a queimar pelo desejo de buscar a Deus, de ter tempo com Deus, não somente aqui, na sua casa, no seu carro. Nós temos muito esse costume de colocar, de orar em línguas enquanto estamos dirigindo, estamos viajando, ouvindo louvor, estando na presença de Deus. Você precisa, quantos aqui desejam ir para a eternidade? Deseja mesmo? Você deseja mesmo? Você já parou para pensar, você ir para um lugar que você não está acostumado a estar? O que você acha que você vai ficar fazendo na eternidade? Jogando Play 5? Que é muito bom, mas estamos de jejum? O que você acha que você vai ficar fazendo? Seu jogo é com Jesus, irmão. Jesus vai falar aqui, que nós vencemos nas nações. Olha isso aqui, Você precisa compreender que você é eterno, cabeção. Você não é comum. Você não é uma pessoa normal. Deus te chamou para ser uma pessoa salva, uma pessoa alcançada, uma pessoa cheia da glória de Deus, uma pessoa que tem Deus para dar. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem Deus para dar? Você tem Deus para dar? Eu quero Deus, Deco, me dá Deus. Você tem Deus para dar? O que você acha que o mundo espera de você, filho? O que você acha que as pessoas que estão na sua faculdade esperam de você? O que você acha que os seus funcionários querem de você, patrão? Um aumento de salário? O que você acha que a sua família quer de você, jovem? Quer ver que você tem Deus para dar através da sua fé. Pela fé, versículo 7, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido pelo quê, Bispa Lília? Movido pelo um santo temor. Você sabe quando que a igreja mais salvou, João? Quando nós armamos uma arca em meio ao Covid. Foi a época que a igreja mais cresceu, porque todo mundo estava tomado de um santo temor. Aí melhorou as coisas no Brasil. Passou o santo temor. Passou o risco de morte. O risco de morte é eterno, filho, se você caminhar sem Jesus. Ele é eterno se você caminhar sem Jesus. Mas se você caminha com Jesus, fala, se eu caminho com Jesus, diga, se eu caminho com Jesus, diga, a morte, para mim, é o inimigo vencido. Você crê nisso? Movido pelo santo temor. Eu amo isso. Construiu uma arca para salvar a sua.
Essa arca tipifica Cristo, tipifica Jesus, o nosso Salvador. Ele construiu uma arca. Quando não se via chuva, quando não se via nuvem, quando não se via tempos oportunos de chuva, como hoje ameaçou talvez, está escurecendo, vai chover, a gente sabe que vai chover quando há um sinal, quando há um vento, quando há um cheiro. Eu estou sentindo um cheiro de chuva aí, compra um guarda-chuva. Noé não teve nenhum sinal, o sinal que Noé teve foi movido pelo santo temor. Se Deus está falando que Ele vai descer e vai salvar, vai acontecer. Fica bobeando aí, filho. Amanhã eu volto, amanhã eu vejo, amanhã eu faço, amanhã eu paro. Que amanhã, Joe? Que amanhã, irmão? Ei, cabeção, amanhã o quê? Se fosse amanhã, fala a pessoa que está do seu lado, fosse amanhã, Deus tinha dito para Zaqueu, amanhã eu janto na tua casa. Ele disse assim, hoje eu vou na tua casa. Que amanhã, filho? Amanhã é outro dia, amanhã é segunda, depois tem outro culto. Fala a pessoa que está do seu lado, Deus não trabalha com amanhã. É hoje. Ele olha para Pedro e fala, Pedro, você não está entendendo hoje, mas amanhã você vai compreender. Mas o que eu estou fazendo é hoje, Pedro. É hoje. Recompensa, olha lá. Construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo, vou ler novamente. Por meio da fé, o que ele fez com o mundo? O que ele fez com o mundo? Condenou, não virou amigo do mundo. Ele não abraçou o mundo, mundo, eu e você somos um. Ele condenou o mundo. Ei, você quer viver milagres? Condena o mundo. Quando fala condenar o mundo, não está falando de pessoas, está falando de princípios que não é de Deus. Condena o que está lá fora, não estou falando de pessoas. Estou falando de homens e mulheres. Estou falando de um sistema. Estou falando de um sistema que te traz para trás, que te puxa para trás, que te tira da arca. Você está subindo na rampa da arca, está subindo, o mundo puxa. Você está subindo na rampa da arca, o mundo puxa. Você tem que olhar para esse mundo e condenar. Para lá eu não volto mais. Ou você quer voltar? A Giovana está abrindo a porta, não foi eu que falei. Você quer voltar para o mundo? Eu não acredito que Deus tira um Deus do céu para deixar você no mundo. Eu não acredito nessa trajetória. Ele tira o seu filho do céu, põe no mundo para me deixar no mundo. Será que a viagem de Jesus vai ser em vão? Será que Jesus fica 33 anos e meio distante de Deus? Para nada. O Senhor quer que você viva milagres, diga milagres. E a quarta fé que eu quero falar para você é uma fé expressiva, filho. É aquela que você vai ter que evidenciar atitudes, comportamentos, falas e escolhas que determinam e mostram que você está na fé. Eu já ministrei aqui, falei uma vez. A Bíblia fala que Jesus está na casa de Simão. Eles estão reclinados à mesa, uma mulher entra, ela faz uma série de coisas. Ela molha os pés de Jesus, enxuga, beija, tudo o que ela fez, aquele monte de gente que estava na mesa não fez. Jesus olha e fala, a sua fé te salvou. Diga, fé expressiva. Era só ela dizer assim, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Estava certo, Bispo Márcio. Estava tudo ótimo. Ela precisou expressar. Ela precisou colocar para fora. Ela precisou colocar evidências de que ela era uma pessoa de fé, diferentemente daqueles que naquela mesa estavam. Fala a pessoa que está do seu lado aí, ei, na mesa, quem você é?
Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, fez o quê? Obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Quantos aqui foram chamados por Deus? Quem foi chamado por Deus aqui? Para onde você foi chamado? Para onde? Para onde você foi chamado? Não vão responder mais? Para onde? Para a eternidade. E aonde é a eternidade? E aonde é o céu? Hã? Você não está achando o céu nuvem, né? Você vai ficar igual uma bexiga flutuando no céu. Eu fui salvo. As pessoas falam, morreu, tá vendo? Virou uma estrelinha. Irmão. Não, irmão. Não. Você não brilhou aqui, tu vai brilhar em cima, irmão. É fé, filho. Você quer brilhar? É fé. Você quer brilhar? É fé. Quando nada vai indo bem na sua casa, você se apropria da fé e diz, vai mudar. Não é não, eu vou tomar um banho aqui de 2026, vou pular 7 ondas, irmão. Você pode pular 12 ondas, 144 ondas, não vai mudar. Tomar um banho de sal grosso, cara, sal grosso é na picanha, irmão. Um banho, vou fazer um ensopado de lentilha, vai. É Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é de Esaú. Negócio de lentilha, irmão, é para quem tem fé. Não é ritual, é fé. É você olhar e entender, eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, servindo o Deus certo e prestando a palavra certa. Não, isso aqui não é você é louco? Precisamos passar por essa porta, entender se um dia a sua vida estiver mal, as coisas vão mudar, está doente, tem que ser curado, está preso, tem que ser liberto. Esses dias uma jovem aqui da igreja perguntou para mim, bispo, por que é que nós não vemos mais sinais como antes? Eu falei, é simples, porque não tem mais fé como antes. Eu parei de crer em Deus, não, a culpa não é porque você parou de crer em Deus. Não, a questão não é só essa. Porque tem muita gente. Posso falar a verdade? O diabo crê em Deus. Ele olha quando vê o homem endemoniado e fala assim: bem sei que tu és o Cristo. Ele sabe que é Deus. Ele crê que é Deus. Irmãos, o inferno tem crença. O inferno tem o quê? Tem crença. Me dá uma evidência disso. Jesus, faz tal coisa, porque diz na sua palavra que se você fizer, vai acontecer. Você acha que ele daria um conselho para Jesus, se não fosse de fato aquilo? Se aproprie da palavra de Deus exatamente como ela é, amado. Se aproprie da palavra de Deus exatamente como ela te direciona. Os conselhos de Deus não precisam ser traçados por aquilo que você acredita ou não. Ele precisa ser inteiramente acompanhado pela sua fé. Não, isso aqui eu creio, não, porque às vezes a gente está aqui no culto, a gente está numa emoção de crer, a gente está recebendo, a gente chega na sala da nossa casa, é aquele jantar, então vamos falar acerca da palavra que foi ministrada. Então eu não creio bem assim. Aí você que é uma mulher de Deus, bem ousada, você vai dizer, então, você não crê assim, mas eu creio como a Bíblia diz que é. Não tem, a palavra de Deus não é um pedaço de bolo, que um vai com cereja e o outro sem cereja. Não, do meu lado eu creio que é com cereja, do meu eu não creio bem que é com cereja. Fala a pessoa que está do seu lado, hoje a cereja vai ficar para os dois lados. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, como herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo o arquiteto edificador é
Ele sabia. Vou passar por Ur dos Caldeus, vou passar por vários lugares. Harã, vou passar por vários lugares. Mas eu sei que eu vou por uma cidade cujo arquiteto é o meu Deus. Quem aqui já comprou apartamentos na planta? Dá um glória a Deus. Pouca gente, que aconteça mais isso em nome de Jesus, hein? O negócio está na planta, irmão. Está no quê? Você é descarado, hein, velho? Você teve fé para comprar um negócio que nem está em pé, mano. Aí não, eu vou lá na Minha Casa Minha Vida. Aí dá o Minha Casa Minha Vida, 22 mil, puf. Aí o patrão me dá o fundo de garantia, aí joga lá o fundo de garantia, puf. Aí vende o carro, puf. Aí vende a mãe, puf. Vende o gato, vende o papagaio. Para comprar algo que você nem viu ainda. Só na planta. Por que você não comprou o céu? Você não viu a planta? Você não viu a cruz? Você não entendeu o que Ele fez por você? Por que é que você ainda não comprou o céu? Por que você ainda não comprou a eternidade? A Bíblia diz assim, ó, compre de mim ouro refinado pelo fogo, pureza. Compre de mim roupas brancas, santidade. Compre de mim colírio para você ver a nudeza. Compra, é de graça. E aí, já está pagando o seu consórcio da eternidade? Eu coloquei lá no meu status, na prateleira da fé, o contemplado é o quê? Na prateleira de milagres, o contemplado é quem tem fé. Olha para a prateleira, o que você quer viver? O que você espera de 2026? Cara, eu posso te falar categoricamente, eu não somente vivi muitos milagres, mas eu estou vivendo milagres semana após semana, o Senhor nos surpreende com um milagre. Uns pequenos, mas outros grandes, mas eles ainda se chamam milagres. Eu não quero ficar contando essa história para você. Eu quero que você conte as suas também para mim. Eu quero que você testemunhe a força e o poder do seu Deus da sua vida para as pessoas. A Bíblia nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia nos diz, se não houver sinais, se não houver o quê? De modo nenhum o povo crê. De modo o quê? O povo não crê. Mas por que falta sinais, bispo? Não é somente o sinal que vai ativar a fé, filho. Isso faz parte também. Mas a fé ativa os seus sinais. Como nós temos olhado para a igreja no sentido comunidade. Isso aqui é conhecido como comunidade da fé. Ou não? É o clube do Bolinha? O que é isso aqui? É reunião de amigos? Mesa redonda? Como que chama isso aqui? Igreja, comunidade da fé. Presta atenção que eu vou falar para você pelo Espírito Santo. Nós precisamos voltar a mobilizar vidas para serem salvas. Se eu estiver pregando heresia, peça que eu desço. Precisa voltar a ter um desejo de ver pessoas salvas. Ontem nós trabalhamos aqui no diaconato e fomos num lugar jantar, comer um lanche, e nós falamos acerca disso. O quanto fazíamos, o quanto corríamos, o quanto nos dedicávamos acerca da salvação das pessoas. Eu sei que hoje, eu disse para eles, eu disse assim, o tempo está passando, a idade está chegando, o tempo é mais curto, você é mais atarefado, mas o que Deus quer ainda é a mesma coisa. Agora eu quero ver como é que você vai fazer com tudo isso. Você entendeu ou não? Sabe como que você vai fazer? Pela fé. Você vai obedecer. Você imagina que Abraão, para ser
conhecido como o pai da fé. Ele tinha suas limitações. Não era tão fácil, não é tão simples como às vezes vemos no texto, simplesmente sair da tenda e olhar. Ele não saiu, contou e foi dormir. Ele saiu, contou e foi viver. Quem está entendendo? Noé, quando ouviu acerca da salvação, quando foi lhe dado, ali de repente um martelo, um serrote, não tinha furadeira, não tinha parafusadeira, não tinha essas coisas que você vê hoje. Quando foi lhe dado o atributo de construir algo para que salvasse pessoas, ele não entrou ali e ficou ali de boa. Ele foi fazer. Isso nos dá a entender que a fé, se ela não for seguida de exercício, você recebeu um bom conselho essa noite. Um bom o quê? Um bom conselho. Presta atenção, esse é o culto. Esse é o culto que Deus escolheu para alinhar o seu coração. Esse é o culto que Deus escolheu para colocar você no lugar certo. Você foi chamado para ser discípulo, se comporte como um discípulo. Você foi chamado para ser um homem de Deus, se comporte como um de Deus. Você foi chamado para ser uma pessoa liberta, se coloca no caminho da libertação, porque é o que Deus vai fazer. Você tem, no mínimo, mais 59, acho que é 59 domingos, não é isso? São 58 semanas um ano, tem? 58? Acho que é isso. Você tem mais 58 domingos, irmãos. 57. Só é mais 57 só. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Daqui a pouco você está aí, ó, me dando ovo de Páscoa. Daqui a pouco você está aqui no Aviva-nos, cheio de Deus. Mas quem não crê na promessa, vai pular carnaval. A gente tem que dar umas tiradas às vezes. É a realidade, mano. Diga, eu estou movido pelo santo temor. Olha lá. 11. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho. Eram avançados de quê? De idade. Imagina o Abraão olhando para Sara. Ixi, Sara. A gente já não é mais a mesma coisa, Sara. Seu vestido já não me encanta tanto, Sara. Mas ele pensava, eu tenho uma promessa. Só que existe um período da promessa que você se distrai. Aí você quer ajudar Deus. Você quer o quê? Está demorando. Aí a gente começa a se relacionar com Agar. É por isso que hoje você vê tantas pessoas saindo da igreja por causa de relacionamentos. Porque elas querem ajudar Deus. Diga aleluia. Você tem que glorificar a Deus quando é confronto também, filho. Deus dá uma promessa que você vai ter alguém, que você vai ver. Eu sei que você não é tão bonito, mas você vai ter. Eu consegui, sou feio pra caramba. Consegui uma mulher maravilhosa. Deus tem uma promessa para você. Você não precisa da ajuda de Deus. Você não precisa sair da igreja. Você não precisa abandonar o Senhor por causa de pessoas. Abandona Agar. Não quero você. É com Sara que vai acontecer. É no literal mesmo do que nós estamos lendo. Nós estamos falando de relacionamento, sim ou não? Você acha que eu vou driblar isso aqui, irmão? Mas Sara já não é. Presta atenção. No nome da promessa apareceu Sara. Então vai ser com Sara. Não é do seu jeito. Essa é uma das poucas promessas. Uma das poucas não, das milhares de promessas que Deus nomeia. Aqui, pela fé Abraão e também a própria Sara. A Bíblia enaltecendo. Apesar de ser estéril e de idade avançada.
recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou o quê? Fiel àquele que havia feito presta atenção, cabeção, eu jogo. Você desconsidera Deus quando você não tem fé. Aqui está dizendo que ela considerou fiel aquele que falou. Você considera fiel o Deus que está bradando no seu coração agora? Você considera fiel a palavra que nós estamos lendo? Você considera fiel ou você acha, não é bem assim? Presta atenção. A Bíblia não precisa da sua aprovação para ela ser verdadeira. A Bíblia é o livro mais antigo que tem no mundo. O crime se rende para isso, filho. Um rebelde se rende para isso, filho. Qualquer pessoa se rende, é a palavra de Deus, não é o gibi da Mônica. E aí diz, assim, daquele homem que já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram todos esses viveram e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma glória. Se tivessem pensando de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. E aí, você vai ser contemplado ou não? Tem problema não em comprar apartamento na planta. O bispo falou que era pecado. Não falei não. Falei que você é ousado e descarado. Se comprar algo que você nem viu em pé ainda. Nós precisamos começar a ser movidos, filho, por um santo temor, irmão. Se você entende que você está numa igreja que trabalha caráter, trabalha com salvação, de verdade, você acha que um dia esse altar vai parar de falar de devocional? Você acha que vai morrer todos os pastores aqui e um dia alguém vai parar de falar de oração em línguas, Bispo Márcio? Você acredita nessa falcatrua que isso vai parar? Talvez eu e você, nós vamos viver cheios de tanto ouvir isso, se nós não tomarmos cuidado. Nós somos uma igreja que fazemos a exposição explícita da palavra de Deus. Nós somos uma igreja que explora de verdade a palavra de Deus. É ao pé da letra, filho. É no sentido. É da forma que está escrita, é da forma que ela espera. A Bíblia está dizendo, se você crer, você vê a glória, você desfruta da glória de Deus. Qual o versículo que eu parei aí? 16, vamos para o 17. Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, versículo 18. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, sua descendência será considerada, versículo 19. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os. Como que ele creu que havia ressurreição, se nunca alguém tinha sido ressuscitado? Me explica. Nós temos uma pessoa que foi ressuscitada, que dá um glória a Deus, pastora Michele. Você também. Como que ele creu em ressurreição, se nunca tinha tido ressurreição? Às vezes, você espera acontecer coisas na sua vida, mas você se frustra porque nunca aconteceu. Que tal ser a primeira vez e acontecer? Porque você crê.
A frustração, ela entra quando você tira o seu ponto de vista literal e o seu ponto de ouvido, de ter ouvido, literalmente da forma que Deus falou. Eu acredito que é impossível um culto como esse, o Senhor ministrando ao meio do seu coração, Ele não esquadrinhar o meio do seu coração e não encaixar algo que precisa ser encaixado, e Ele não estabelecer algo que precisa ser estabelecido. Eu acredito de verdade que você, no seu lugar, você está sendo convencido por algo agora, nesse momento. E não adianta você achar que é o seu intelecto, é o Espírito Santo. Esses homens que são chamados heróis da fé não tiveram a ajuda que eu e você temos hoje. Eles não tinham o Consolador. Eles não tinham o Espírito Santo. Homens e mulheres, a Bíblia está dizendo, alguns já sem força, sem vitalidade. A Bíblia vai nos dizer, eu quero chegar no ponto aqui, vamos para o 20. Pela fé, Isaac abençoou Esaú, com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Versículo 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas, do Egito, e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Versículo 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Por estes, viram que ele não era uma criança. Quem disse que você é comum? Quem disse que você é uma pessoa comum? O que prova que você não é uma pessoa comum é o fato de você estar aqui, correspondendo ao chamado de Deus. Talvez na sua insignificância, talvez às vezes nos sentindo um pouco indignos de que somos, do que fazemos, desconsideramos aquilo que o Senhor está falando. Poxa, eu não sou digno, eu não sou merecedor disso. Ei, presta atenção. Quem ainda está falando é Deus. É tipo assim, fica quieto, rapaz, é seu pai que está falando, mano. Sou eu que estou falando com você. Você tem coisa para viver em Deus. Vamos correr aqui que eu quero terminar. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante. Ele falou, não quero Egito. Diga, não quero o mundo. Eu não quero desfrutar dos prazeres do mundo. Eu não quero desfrutar dos prazeres do pecado. Eu quero a glória de Deus. Eu quero a presença de Deus. A Bíblia diz que Moisés não chegou na terra, mas ele queria. Você precisa desejar, você precisa querer. Você precisa entender o que você fez, o que você veio fazer depois que você passou aquela porta, desceu essa rampa. Compreender que esse aqui é um lugar para você viver milagres, para você viver sinais, continuamente, domingo após domingo, semana após semana. Daqui uns dias, você que é líder de célula, vai chegar uma parada top para você, filho. Você precisa se preparar. Você quer viver milagres? Você quer ter uma aliança com Deus? A igreja precisa disso. A igreja, o mundo, presta atenção que eu vou falar para você. O mundo, ele vai aceitar. O mundo o quê? Que eu e você vai na casa deles várias vezes. E pregue. Se você não pegar a palavra milagre no colo mesmo. Se você não for um agente de milagres, na 14ª aula você não volta mais. Quem está entendendo?
Senhor, Ele quer homens e mulheres que escrevam um novo Hebreus 11. Homens e mulheres que maltratam o seu corpo. Presta atenção no que eu vou falar. Maltratam o seu corpo, mutilam o seu corpo e não se rendem ao pecado. Você entendeu? Homens e mulheres que são feridos, são machucados, são insultados, porque não se rendem à imoralidade. A Bíblia diz que é normal que eles vos afronte, é normal que ele vos insulte, porque vocês não se dão na mesma torrente de perdição que eles. É esse herói da fé que Deus quer escrever hoje. Homens e mulheres que se lambuzam com o seu próprio sangue, se ferindo para se livrar do mundo, não se lambuzando com o sangue que já há no mundo. É esse tipo de pessoas que o Senhor quer encontrar nessa noite. É esse tipo de crente que Deus está atrás. Homens e mulheres que olham e falam: mano, olha o que o cara fez para ser chamado pai da fé. Olha o que o cara fez para viver aquilo. Olha o que eu vou fazer para vencer esse vício. Então eu vou vencer. O que você acha que significa ser um herói da fé? Qual é o contrário da palavra herói? Hã? O quê? Você vai ser herói ou vilão? Diga, eu sou herói. Diga, eu não sou super-herói. Diga, eu sou herói da fé. Quem é o vilão? É quem não segue. É quem não compreende. 26. Por amor de Cristo considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. 27. Pela fé saiu do Egito e não temendo a ira do rei, perseverou porque via aquele que é. Você consegue ver aquele que é invisível? Você sabia que às vezes falta isso para mim e para você como igreja? Ver aquele que é invisível. Será que isso é possível? Hein, Deco? Será que isso é possível? Ver aquele que é invisível? Por que a Bíblia está falando que ele creu assim? Por que a Bíblia está dizendo que é assim? Será que isso acontece ou é uma historinha para me ouvir domingo? Você precisa ver Deus em todas as coisas da sua vida. Você precisa ver Deus em tudo que você vive. Você precisa olhar e entender: eu vejo Deus. Diga, eu vejo Deus. 28. Pela fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Vem. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Vem. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Se eu falar para você assim: pessoal, vou fazer o seguinte, hoje nós vamos fazer um ato profético. Acabar o culto aqui, nós vamos dar 7 voltas no quarteirão da igreja. Você tem fé? Você iria? Você olharia com os bons olhos? Você falaria assim: opa, nesse ato profético eu vejo um Deus que é invisível. Isso não é macumba não, filho. Isso aqui é ato profético, filho. Se foi falado para você fazer algo, você faria? Ele está dando esse exemplo porque em todos os atos, eles viam Deus invisível. Eu creio que quanto o quê? Eu creio que quanto mais eu vejo,
quanto mais eu me aproximo da palavra de Deus, mais Deus eu vejo. É assim que nós olhamos? Olha lá, vem. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter escolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os outros profetas. Vem. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram os cumprimentos de promessas, fecharam a boca de leões. Está falando que foram homens que fizeram acontecer. Essa é a sua vez, filho. Foi para mim? Foi, então é com você. Vamos para frente aqui. Apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram. Coloque-se de pé no seu lugar aí, vai. Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O que é que está aqui que não é para mim e para você? O que é que foi relatado aqui, em Hebreus 11, que nós não temos o mínimo de capacidade de viver? Se é o mesmo Deus, a Bíblia diz que Ele é imutável, Ele não muda, a Bíblia diz que nele não há nem sombra nem variação de dúvidas. O Senhor quer que nesse ano de 2026, você mude a sua forma de ver, você mude a sua perspectiva de crer, que você alinhe o seu querer com o querer dEle. Não o querer dEle com o seu querer. O Senhor quer que você alinhe de uma maneira radical. Eu vou viver isso que está sendo pregado. Talvez aqui, talvez não, eu nem sei de fato o que é que você quer viver. Eu não sei, eu não tenho essa condição de saber. Mas é o que você vai viver, se você tem a expectativa em um Deus vivo. (36) Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus filhos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar a ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. O que é que disso que você está passando? O que é que desse trecho eu e você estamos passando? Você sabe qual é a corrente que o Senhor quer que você pegue hoje? Que você quebre aquela que você está preso, e que você pegue outra corrente, coloque nos pés de Jesus, coloque em você, e você fala: eu estou cativo em Jesus. Aqui está dizendo que homens e mulheres foram cerrados ao meio, mutilados seus corpos, para não serem colocados no mundo. Você sabe o que o Senhor quer que você faça? Que você mutile o seu corpo, para você não viver mais para o mundo. O povo vai olhar e falar: está vendo aquele ali? Não tem mais nem vida, a vida dele agora é só igreja. Para o mundo você é um cortado ao meio, filho. Para em Deus você é um salvo por inteiro, cabeção. O mundo, vou ler de novo aqui: apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes vestidos de pele de ovelhas, de cabras,
necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagavam pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fosse eles aperfeiçoado. Sabe o que significa? Deus levantou pessoas para ter fé, para viver na fé, e para você viver o que era para eles viver. Você entendeu o que é isso? Em nós, eles foram aperfeiçoados. O Senhor não somente quer que você viva as coisas, mas eu acredito de verdade que há coisas que você não vai viver, mas que há pessoas depois de você vão viver através da sua vida. Diga, um legado de fé. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos.